Olá, primeiro médio. Estamos agora em mais uma aula que é da página 328 e 329, aulas 20 e 21, dessa apostila 2 nova que vocês estão tendo. Espero que tenham feito os exercícios da aula anterior. E todos esses exercícios devem ser seguidos rigidamente junto com o plural, e eu não posso, porque ela segue uma sequência onde nós vamos acabar cobrando numa avaliação, tá? Teremos outras atividades que vocês também terão notas, mas por enquanto vamos seguindo em frente, tá bom, turma? Então vamos nessa. Peguem suas apostilas na página 328 e observem comigo o que nós vamos falar sobre o islamismo. O islamismo é hoje tido como um bicho-papão, né, pelo tio Trump, né? E o que acontece com o islamismo? Ele, na realidade, detém uma região que é na Península Arábica. Se vocês forem ver, na apostila, vocês vão localizar. Ela está exatamente na região onde está em laranja e verde essa Península Arábica aqui. Muito importante, onde nós tivemos os assírios, mesopotâmicos, né? E que civilizações antigas se formaram aí e que formam hoje a antiga Pérsia, e nós temos aí uma grande reserva de petróleo. Por isso que nós temos muitos países olhando para esses locais. Mas vamos lá, o islamismo, como nasceu? Bom, nós temos de voltar ao século IV. No século IV, depois de Cristo, nós tivemos uma tentativa de unificação do Império Romano com iniciativa em Constantinopla, onde eles fizeram uma tentativa de unificação através da religiosidade do Império Romano. Eles construíram e colocaram dentro de um livro só, onde todos se identificassem, e isso existe até hoje. Esse livro, também conhecido como a Bíblia, e nós temos também que, independente, ela une todo tipo de fé e crença de todo o Império Romano. Ela está ali como se fosse uma fonte de consulta. Todos nós somos um através de uma religião. Só que, quem estava de fora? Os árabes. E os árabes acharam aquela ideia interessante. Da Bíblia, eles acharam e fizeram um recorte-cole. Eles fizeram o que? No século praticamente 7 depois de Cristo, eles fizeram mais ou menos um domínio sobre aquela região e absorveram a região de Constantinopla e pegaram esse livro que inspirou e fizeram o chamado Alcorão. O Alcorão, ele é inspirado nas mesmas situações. Eles falam até do arcanjo Gabriel, eles têm todas as mesmas situações, só que no contexto de época que foi colocado. Uma vez que nós tivemos a sua localização na Península Arábica e sabemos a origem do povo islâmico, que nada mais é do que o árabe, nós vamos aí colocar e começar por parágrafo a leitura. Vamos acompanhar aí a parte 1. Nós temos aqui o islamismo teve origem na Península Arábica e no século 7 depois de Cristo. Acabei de falar. Ela traz herança do judaísmo e do cristianismo com respeito aos 10 mandamentos e a crença do juízo final, noção do paraíso e do monoteísmo. Então, o que acontece? Antes nós tínhamos crenças politeístas, agora nós estamos nos convertendo a um único só Deus, o monoteísmo, um único Deus. Maomé é o profeta do islamismo. Ele é um cara que pregava a existência de um só Deus. Quem é? Alá. Alá, para os árabes, defendia um esforço pela propagação da fé, que tinha a guerra em suas possíveis ferramentas. Ou seja, ele disse, se eu não conseguir o domínio das regiões pelo convencimento do Alcorão, eu vou com a possibilidade de uma forçazinha, uma forçada que é pela guerra.
Isso foi em 622, sofrendo forte oposição dos governantes da cidade de Meca. Ele achava que tinha de forçar toda essa religiosidade. Seriam os mais fanáticos, nós chamamos hoje a vertente xiita. São aqueles que são muito, muito fortes, seguem o Alcorão na sua forma mais rígida de formação. A Península Arábica migrou para uma cidade chamada Medina. Essa migração ficou conhecida como Égira e foi adotada como ponto de partida para o calendário muçulmano. Eles têm um calendário diferente do nosso, embora nós tenhamos algumas heranças arábicas, como o nosso número é indo-arábico. Então, nós temos uma junção, inclusive o desenho dos números são árabes. Então, nós temos aqui uma situação onde é interessante, fala do islamismo, que se você não convence pela fé, você dá uma forçada. Bom, vamos voltar um pouquinho sobre a Guerra Santa? A Guerra Santa também, aquele que você não tem, vamos dizer, o domínio, ele é um cara que não é legal para nós aqui da Igreja Católica. Então eu tenho de forçá-lo. Eles são hereges, pagãos, são bárbaros e tudo mais. E existe a proximidade filosófica entre os dois muito grande, entre o cristianismo, judaísmo e nós temos sobre o islamismo. Cabe sempre lembrar. Em 1630, Maomé retornou à cidade de Meca e transformou-o no principal centro religioso do islamismo. Lá existe uma grande pedra preta e que, segundo os islâmicos, pelo menos uma vez o cara tem de ir para lá, senão não é um islâmico legal, né? Após a morte de Maomé, a disputa da sucessão provoca uma divisão entre as diferentes correntes do Islã. Os xiitas seguiam exclusivamente o Corão. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando eu falo do Corão, ou Corão, ele mostra que ele tem aquela parte rígida da interpretação. Só que com a morte dele houve uma divisória, ou uma divisão onde tinha gente que disse, bom, não precisamos levar tão a ferro e fogo. O livro sagrado, ele podia ter outras formas de se ver. Então, poderia ser exercida por qualquer muçulmano virtuoso. Então, a interpretação não é exclusivamente do Alcorão, do uso de uma pessoa que fosse um religioso em si. Basta ele ser um virtuoso, cumprir as regras legais e interpretar o Corão como se deve. Diferente da Igreja Católica e do judaísmo, que apregou a interpretação por sacerdotes específicos, né? O rabino, no caso judaico, os padres, no caso do católico. Muito bem. A segunda parte, nós estamos aqui quinto parágrafo. Os califas, líderes políticos religiosos que sucederam Maomé. Califas nada mais é do que nobres, onde eles tinham grandes porções de terras e grandes riquezas minerais, entre as quais as pedras preciosas, ouro e até um óleo muito interessante que são das lamparinas. As lamparinas você já ouviu falar? É aquele das 1001 Noites, onde sai o gênio? Exato. Dali eles tinham a luz, eles conseguiam iluminar. Então o óleo, o nosso petróleo in natura, ele tinha já uma função com muita riqueza naquele momento. Então, nós temos aí uma expansão muçulmana que justificava, através da aridez daquela região, ele toma toda a Península Arábica e vai se expandindo pelo norte da África. Pelo norte da África, ele vai pegando os peninsulares. Quem são os peninsulares mais frágeis? Ele entra pela Espanha e Portugal. Então ele vai expandindo o seu território onde são locais mais fracos. Por quê?
A turma está se debatendo dentro da Europa por domínio dos seus castelos e regiões. E a Igreja Católica também estava tentando se acertar. Enquanto ele estava tentando se acertar dentro da Europa, os árabes vão comendo todo o Império Romano, que é interessante, ele vai absorvendo toda a parte antiga do Império Romano, que faz parte portuária do mar Mediterrâneo, exatamente pelas riquezas de comércio. E não se esqueça que eles são povos árabes, são nômades, eles vivem do comércio e eles precisam disso. Então, por quê? Eles não têm como plantar naquela região. Eles precisam do comércio para se expandir. E assim foi se expandindo a parte muçulmana. Com a chegada, eles derrotam os franceses no ano 732. E nesse momento, eles vão crescendo de tal forma que eles vão fazendo um império islâmico e que vocês vão verificar em algumas vezes, são chamados de Império Otomano. Otomano, islâmico e turco são as mesmas coisas, porque vem da Turquia, de Constantinopla, que vira Istambul depois do domínio árabe, né? Retomada de Istambul. Muito bem. Na região submetida aos povos muçulmanos, impuseram o árabe como língua escrita. Cunhavam suas próprias moedas, resgatavam as práticas administrativas herdadas do Império Romano e possibilitavam o desenvolvimento cultural marcado por uma síntese de tradições árabes, bizantinas, persa, indiana e grega. Acredite que esse grupo de culturas são aquelas trazidas pela parte helenística macedônica de Alexandre o Grande, que nós já estudamos. Legal. Último parágrafo para encerrar nossa aulinha. Na esfera cultural, os árabes desempenharam um papel central na propagação da cultura grega. Opa, claro! Durante a Idade Média, no desenvolvimento da matemática, astronomia, medicina, arquitetura e química. Eles tinham uma universidade pega pela antiga Macedônia. Eles aprimoraram toda essa química, astronomia, astrologia, navegação e guardaram tudo isso porque a Igreja Católica queria na Europa deter esse conhecimento e os povos árabes, islâmicos, desenvolviam essa cultura para a melhor sobrevivência dos seus povos. Aí está a nossa grande riqueza que mais tarde vai se unir novamente a cultura que é islâmica, que nada mais é do que a antiga macedônica helenística. Obrigado e tchau, tchau. Não se esqueçam de fazer as lições da página 329. Obrigado, tchau, tchau, pessoal.